E aí, gente, eu sou Juliana França, estou apresentadora do Papo na Laje. E hoje estamos ocupando a laje aqui da família da Amanda, que é a nossa querida produtora. Eu tô aqui com os incríveis, maravilhosos, nada mais, nada menos que os donos da Zona. Mentira, verdade também. Jonathan Raimundo e Breno Bené. Vou deixar os caras se apresentarem, mas hoje a gente vai falar um pouco, bastante, mediando um pouco sobre cultura, sobre produção cultural, sobre o que a gente está fazendo, o que a gente entende como produção cultural e a importância disso para os nossos territórios. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, toda essa equipe, tem uma galera braba aqui atrás das câmeras. Tem. E eu tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Jonathan, sou professor, formado em História, professor de História e Filosofia. E aí eu sou produtor cultural, sou colunista do site Mundo Negro, produzo festival, estou escrevendo livro, sou roteirista, sou palestrante, questões raciais. Acho que é isso. Se for lembrando, a gente vai falando. A gente vai falar. Agradecer primeiramente por estar aqui. Esse papo maneiro. Meu nome é Breno Batista, conhecido como Breno Bené. Tem uma história engraçada esse nome, depois eu conto. Vai contar. Nascido em Uaíba, desde novinho sempre morei lá, zona oeste do Rio, depois de Campo Grande. Eu sou músico, percussionista, professor de percussão também, curso de Educação Física e Música, produtor do Fruta do Pé, do Samba Fulô, ex-atleta de futebol e algumas outras coisas a mais. Muita coisa, hein? Vai render, hein? De futebol, roda de samba, filosofia, história, produção cultural. A gente vai falar sobre muita coisa. Uma coisa que o Jonathan não falou, dentro dessa vasta gama de coisas que ele faz, é sobre o Wakanda. O que a Wakanda tem a ver com o seu trabalho? Madureira tem a ver com isso? Como que você chegou em Madureira, saindo de Realengo? Você é de Realengo, né? Sou de Realengo. Como que chegou isso na sua vida? Por que Wakanda? Madureira é o bairro mais preto assim, do Rio de Janeiro, né? Onde está tudo. Portela, Império, Jogo da Serrinha, Piranziabás, primeiro bloco afro da cidade do Rio de Janeiro, que é o Aguibara Dudu, o Charme de Madureira, enfim, o Vale Charme. Madureira é o berço da cultura preta carioca, ao meu ver. A grande Madureira, né? Madureira que é ali do Cruz Canton. Sim. Que aí pega Bento Ribeiro, pega tudo. A grande Madureira. E aí eu sempre escrevia, na época no Facebook, comecei a ter contato com muita gente. Eu sou de família que eu gosto de gente, gosto de pessoas. Na casa da minha avó é muita gente, é muita comida, é muita gente e tal. E as relações só virtuais me parece muito pouco. É tudo muito pouco. E aí foi quando eu tô em contato com muita gente, tá aprendendo, trocando com muita gente, e penso, precisa se encontrar em algum lugar, precisa se conhecer, precisa se reconhecer, precisa saber o cheiro de cada um, a voz, o tom. E aí eu chego pra Dandara Barbosa, que eu também não conhecia pessoalmente, uma mulher preta de Santa Cruz, e falo, Dandara, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente se ver. Ela falou o quê? Eu falei, não faço a mínima ideia. Mas vamos fazer um piquenique, porque piquenique garante a comida, garante a bebida, a gente se encontra. E aí resolvemos encontrar no Parque Madureira, fizemos um evento fechado, só para amigos convidavam amigos. E fomos, calhou de ser, inclusive, 2 dias, 3 dias depois da morte, do assassinato da Marielle. Então a gente estava muito afetado, né? E porque o Wakanda por causa do filme do Pantera Negra, tava no bojo do filme e tal. E é uma parada para reunir a galera preta, né? Pra gente se ver, se sentir, se criar intimidade pra gente se organizar e movimentar as coisas que nos interessam. E a gente fez, foi 40, 50 pessoas, a galera da minha família, da família do Dandara e tal. E depois, 50 pessoas já no primeiro? E a galera ficou pedindo, pô, faz outro. Eu falei de forma aleatória daqui a 2 meses, tá ligado? Foi muito aleatório. E aí 2 meses já apareceu Tantan, Pique Pandeiro, já viram aquela coisa. Aí formou o pagode. Já formou o pagode.
E aí a gente ficava no cantinho no parque que ficou pequeno. E aí a gente fez uma movimentação, caímos na arena. E fizemos aniversário de um ano, foi, sei lá, 1.400 pessoas. Aí adicionamos a feira, adicionamos também a atividade para as crianças. O Wakanda tem pedagogos e tal, faz aula de leitura, brincadeira com as crianças. A gente também tem as visitas guiadas, né? A Pequena África e o bairro de Estácio. E o palco griot, quando a gente chama de mais velhos para trocar ideia. A gente tem o Fruta do Pé, ele até falou que foi engraçado. A história da criação do Fruta do Pé é muito parecida com a história da criação do Wakanda, né? Porque o quintal da minha família sempre foi um lugar de reunião de muita gente. Sim. Tanto da família quanto fora da família, amigos e tal. A gente sempre fez samba lá. E é uma coisa que foi passando realmente, do mais velho pro mais novo. E a minha geração, acho que foi uma geração que a gente começou a tocar muito novo, né? Mais ou menos com uns 12 anos, 13 anos, a gente se apresentava já em alguns lugares, fazia alguns eventos. E uma das coisas que me incomodava um pouco no cenário, assim, no geral, era que tudo que a gente cantava e aprendeu dentro de casa, em alguns eventos que a gente ia fazer, não era o que era pedido sempre, né? Aí eu falei, cara, a gente precisa fazer uma reunião, a ideia começou assim. A galera, tipo, quero aquela música tal, não sei o que, não era... Cara, porque pra mim o samba, ele é aquilo, né? O samba, ele preserva toda a história do nosso povo, ele tem que falar da realidade que a gente vive, falar lá de trás, falar o que tá acontecendo agora. E falar de amor também, falar de tudo, né? Do cotidiano. E não só ficar focado em algumas coisas. E geralmente o lado, às vezes, mais comercial é focado só, descarta algumas coisas. Então eu pensei, vamos fazer essa reunião pra gente cantar os sambas que a gente gosta, que a gente vive, a nossa realidade. Então a ideia do Fruta do Pé começou assim. Primeiro, eu tive uma ideia de numa sexta-feira, tem toda sexta-feira, não sei se tem mais agora, né? Uma vez por ano tem o samba do trem. Mas toda sexta-feira a galera volta. Sim. Tocando pagode no trem. No último vagão, a galera ali bebendo, então, tocando. Aqui é Japeri, meu filho, tá achando o quê? Então, vamos nesse falei com os meninos, né? Que a gente tinha meus primos, meus amigos, quase 30 jovens assim. Falei, cara, vamos no pagode do trem? Pra conhecer a rapaziada? E vamos tentar marcar essa reunião, falar com todo mundo e marcar essa reunião em algum lugar. Sim. Até então, essa reunião não passava na minha cabeça em ser na minha casa, né? Falei, preciso de um local público. Preciso de um local público. Pensamos lá e tal, falei, cara, vai ser ali na Barcelos domingo, na saída do túnel de Campo Grande. A galera desce do trem, já vai pra lá. Aí agilizei tudo pra poder fazer lá, conseguimos fazer. No primeiro, já foi bem mais do que eu esperava, porque a galera da música lá da área toda compareceu, a galera que tava passando, voltando do trabalho, parou, ficou, a gente fez o samba. E a ideia era um samba desamplificado, assim como a gente sempre viveu, sempre foi. Cada um podia chegar e cantar o samba, sentar pra tocar, mas, tipo, mantendo as regras de como funciona uma roda de samba, né? Até da questão instrumental, não vai ter, por exemplo, sei lá, 3 tantãs numa roda. Cada um espera a sua vez, um canta, é a vez do próximo, vai passando em algum sentido, horário ou anti-horário, tanto faz. Então a gente respeitava tudo isso e sempre funcionou. Uma das ideias que eu sempre tive era desse projeto virar uma escola de samba. Mas não seria uma escola de samba voltada só pro samba. Seria uma escola de samba pensando na cultura negra no geral. Um lugar onde tivesse samba, onde tivesse aula de capoeira, realmente o que a escola de samba sempre foi. Uma instituição realmente de preservação do conhecimento do povo negro para manter aquilo ali. E eu tive essa ideia. Eu fui jogar futebol. Lá fora eu pensei, vou lá pra fora, dar um dia, vou voltar. Não foi bem assim que aconteceu, mas voltei. Fui pra lá, tive várias experiências boas e ruins e voltei. E justamente voltamos já pensando em reestruturar o projeto e voltei com o projeto na minha casa. Falei, cara, não tem por que eu não fazer na minha casa. Minha casa todos os sambas ficam cheios, é um lugar que as pessoas já conhecem e que realmente... O que também é uma tradição do samba, né? Pensando, Tia Seata, pensando nos quintais, né? Sim, quintal, cozinha, mais velha, circulação. E tem a questão da minha avó, que minha avó, querida, minha avó tem, sei lá, mas deve ter uns 300 netos. Sim. Todo mundo é neto da minha avó, entendeu? E então eu falei, cara, vai ser aqui, vamos fazer. A minha família aceitou, abraçou, todo mundo sempre abraçou, sempre ajudou a fazer tudo. E voltamos. Aí vem essa questão das aulas. A gente pensar em trazer o evento, que é uma vez por mês. E todo mês a gente geralmente traz um convidado e fala sobre a história do convidado. E o convidado tem espaço para fala, para poder também cantar. Por exemplo, a gente já levou o seu Zé Luz do Império, já levou o Aloysio Machado, já levou o Marquinhos TQD,
os amigos, Will Freitas, Cida Santana, bastante gente lá. E tem a questão do centro cultural, que eu tirei o nome escola de samba, primeiramente pra galera entender que é um centro de cultura negra. Uma escola de samba é um centro de cultura negra, Sim. mas eu precisei botar centro de cultura negra pra saber que não é só o samba. Então a gente tem as aulas de percussão, que sou eu que dou aula. Tem a oficina de ritmistas, que é voltado pro carnaval. Tem aula de samba no pé. Tinha aula de Kemet Yoga, tá pra voltar. Tem capoeira. Oficinas que estão para acontecer do Quilombo do Samba, que é um grupo de pesquisa de protagonismo negro no carnaval e no samba, que vão ter as oficinas dele que vão começar em janeiro, e várias atividades que estão para acontecer lá. O nosso fazer artístico e cultural é relevante e importante para uma determinada questão, que é a nossa sobrevivência, a sobrevivência das nossas narrativas, das nossas histórias. Porque é isso, né? A galera menospreza a cultura. No Brasil, sobretudo, né? Ah, você é produtor cultural. Pô, mas por que não foi fazer, sei lá, engenharia? Não, mas por que filosofia fez... Pô, por que não foi estudar, né? A cultura não é levada a sério no Brasil, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Vou falar sobre isso filosoficamente. Gastar uma onda. Mano, gasta uma onda. O que a gente é? A gente é fruto da nossa experiência histórica. A gente é onde a gente nasceu, a língua que a gente fala, nossas relações, a gente vai vivendo a vida e vai construindo aquilo que a gente vai se tornando e vai sendo. E como a gente expressa o que a gente é? O que a gente é vira qual sentido? Por que eu estou dizendo isso? Dizendo que a cultura é a expressão pública da história de um povo. Como é que esse povo vai se dizer? Se apresentar? Quais são os sentidos que organizam a vida coletiva, a experiência coletiva daquele povo? Então, assim, quando as pessoas falam que cultura é alguma coisa menor, eu acho engraçado, porque o que escapa da cultura, né? A cultura é a expressão pública de uma coletividade. Um povo que não tem orgulho da sua cultura é um povo que não tem orgulho de si. Então tem esse trabalho que vocês fazem nesse sentido de afirmar essa cultura, de produzir e fomentar, e ao mesmo tempo, concomitante, é essa afirmação da identidade de um povo. E é isso que você vem desenvolvendo também um tempo em Campo Grande, na sua cidade. Sim. Também. Eu quero ir nesse quintal, pelo amor de Deus. Dia 20, é todo terceiro sábado do mês, todo come lá. Bora, aí vamos de novo. Eu acho que uma das questões pra mim foi justamente isso, porque eu sempre fiquei incomodado com algumas coisas na escola, por exemplo. E até eu ter o entendimento do que as informações que eu queria obter, na verdade, já estavam ali em tudo que eu fazia na minha vida, então, na minha família. Então estava dentro da escola. Mas não estava dentro da escola. Eu acho que é aí que eu que eu me liguei na importância de estar me apegando a essa questão da cultura e levar esse conhecimento através da cultura da arte, da música, no geral, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que me incomodavam na escola, eu estudei em um colégio particular na infância e, na minha turma tinham, sei lá, 40 alunos. 5 alunos negros, um era meu primo e um era meu primo. Na escola inteira devia ter uns 20, sendo que tinham 7 pessoas da minha família. Então, é engraçado. Então, aí, aula de história, contando a história não sei o que do Brasil, aí fala de Portugal, fala de não sei o que, Panamá, não sei o que. Aí tu vê o aluno, mas minha avó era portuguesa, não sei o que. Eu olhava assim e falava, mano, e minha família? Por que eu não aprendo isso na escola? Por que em Realengo não tem uma parada para eu poder me divertir com a galera? Por que é mais difícil aqui e outro lugar não? Como que isso aparece, quando isso aparece e como aparece para vocês? Eu acho que essas discussões chegam a mim através de 2 caminhos, 2 canais. O rap nacional e os livros. Estão juntos, né? Sei lá, quando eu ouvia Facção Central, ouvia Realidade Cruel, ouvia Racionais, falava de Malcolm, falava de Lamarca, falava de Marighella. Eu queria saber quem eram esses caras. Assim, a garotada que tá vendo aí, é um outro mundo, é perto. Eu não sou muito velho, mas é um outro mundo, então não tinha Google, é um outro mundo. É outra forma de procurar conhecimento. Agora, no celular tu acha, mas era mais difícil. E aí a própria galera do rap que eu convivia me instrumentalizava com livros e tal. Sim. E aí os livros me faz esse deslocamento.
tá dizendo que teve na Suécia, quando a gente sai e fala assim, a gente também tem um modo de ser e estar, tem um modo de se vestir, eles têm um jeito também, eles estão vendo o jeito deles, mas lá também tem um jeito. Eu acho que esse jeito, esse entendimento desse jeito vem através da literatura, porque a literatura me permite, morando na favela, viajar. Sim. E aí, viajando, eu comparo a vida do outro com a minha, e aí reflito melhor sobre a minha. Sabe, eu acho que quando a gente fala de racismo, a gente pode falar de tudo que o racismo tira, mas ele tira uma coisa que é muito essencial, que é a nossa capacidade de imaginar. Você vai de se projetar melhor. De sonhar, de fabular. Exatamente. Tá ali na favela, tu acha que o mundo é aquilo dali. A única possibilidade de mundo é aquilo dali. Ele falou da questão do samba, de você não chegar ao samba apenas como música. E uma das coisas que eu falo, e eu falo bastante na aula, tanto que geralmente as minhas 2 primeiras aulas o aluno quase não toca. Porque eu falo, você tem que entender como se configura o samba para você entender a forma que você vai tocar e para entender várias outras questões de como funciona, de por que é assim, por que desse jeito, de onde veio isso tudo. E que vai acarretar justamente até na forma de tocar. E a forma de tocar tá ligado àquela forma daquele povo, do nosso povo, em socializar com as pessoas e tal. Uma das questões que eu sempre falo é a questão do que eu vejo muito isso acontecer hoje em dia. É a questão, por exemplo, do partido alto. Que eu falo, gente, falo pros alunos, eu sempre quando vou dar sobre o partido, a forma de tocar o pandeiro é diferente, a forma com que os instrumentos vão tocar é diferente, porque é uma das questões de respeito que você vê que acontece dentro do samba. Por exemplo, o partido alto tem que ser improvisado. Ele tem um verso no meio, né? Tem o refrão, tem o verso, tem várias formas, mas o mais conhecido é tem o refrão e verso. Se você, por exemplo, tá tocando surdo, se você não parar de tocar o surdo no verso ou não tocar mais baixo, como é que a pessoa que vai improvisar, a gente vai escutar o que ele tá falando? Se é só um falando. Na hora do coro, que todo mundo canta o refrão junto, a gente pode tocar. E é uma das coisas que eu falo que tá presente na parte musical e na parte da estrutura do samba. Entre vários outros exemplos que a gente pode pegar aqui, eu vou ficar falando até amanhã sobre isso. Essa questão também de, a vez de cantar, você canta 2, vem outro canta 2, que tem que se respeitar. A questão do respeito ao mais velho e várias outras. A questão da comida, da roupa, tudo isso. Né? Não, e é preciso uma inteligência para improvisar, né? Porque para improvisar precisa estar ligado no que o outro está dizendo, você precisa estar ligado na energia do dia. Então precisa ter um raciocínio muito rápido. Uma escuta muito aberta. Tá ligado? Tem que estar prestando atenção no contexto. Pode ser bobo. Não pode dar mole, senão tu fica para trás. E tem muito a ver com o corpo que produz. Por isso eu falo que a cultura é a expressão da nossa experiência histórica, porque o corpo que produz é um corpo preto em regime de escravidão. Então você precisa ter inteligência de raciocínio. Você pega a capoeira, sabe? Você precisa ter inteligência. O teu corpo precisa estar esperto. Sua mente precisa estar esperta, precisa estar ligado. O jongo também, né? Em que momento a gente pode fazer nossa estratégia de fuga? Nossa, mano, dar o papo, tá ligado? Que precisa, tá moscando aí, o bagulho tá doido, tá? Sem que seja percebido, porque não tem que perceber. Porque aí tá a malandragem, aí que a gente pega... Isso é uma das questões que eu falo até da malandragem no samba, né? Que é outro tipo de malandragem, né? A questão da malandragem, a gente pensar, porra, malandragem de enganar. A parada não é essa, e eu foco muito nessa questão também. Malandragem é sobreviver. De sobreviver, é outra coisa. É sobrevivência. É diferente. Então isso tá muito... E é uma questão que tá viva em tudo, né? Seja no samba, seja na capoeira, seja no jongo. E a roda, né? Pensar que todas essas manifestações que a gente está dizendo são manifestações do povo preto, a roda, o círculo, tá ligado? Pensando a energia desse movimento, mas pensando também a capacidade de se olhar. De se ver como igual, né? O capoeira é roda, sabe? O jongo é roda, o samba é roda, tudo é roda, né? Esse é o nosso modo de ser no mundo, né? Imagina se todo mundo combina aqui, todo mundo na rua, todo mundo combina sem você saber que sua voz não produz som. Você vai falar comigo, eu falo, não tô te ouvindo não. Vai falar comigo, não tô te ouvindo não, tu vai achar que tá de sacanagem, você vai na rua. Não tô te ouvindo não, tô te ouvindo não, tô te ouvindo não. Rapidamente você vai desconfiar da existência da sua voz. Porque o que garante a realidade da sua voz é o ouvido alheio, sempre. É o outro. Toda a discussão dessa representatividade é porque a construção do nosso significado é uma construção produzida pelo espelho, e o espelho é o espelho social. E aí o espelho que nos dão é sempre o espelho da violência, da pobreza, da miséria. E como a gente vai escapar, né, de não se ver como miséria, pobreza, violência?
Sim. Se estão dizendo pra gente, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, tua voz não existe, tua voz não existe, tua voz não existe. E eu acho que o nosso trabalho é um trabalho de tentar contribuir com espelhos. Aqui, ó, existe outra forma de se ver. Existe uma outra história que não te contaram, sabe? Existem outras possibilidades. Olha aqui, ó. Olha aqui no espelho de Oxum, se enxergue. Ó, tá vendo? Tô te dando um espelho ali, mas é causada. Sabe? Seu povo inventou a matemática, inventou a filosofia, inventou a medicina. A gente era tão rico, tão arrogante, que a gente fez pirâmide pra se enterrar. Olha aqui, uma parada é mausoléu. É só um mausoléu. É só um mausoléu. E a galera de lá, e aí a gente desmonta tudo, né? A Europa nem é continente, só o norte da Ásia, pelo amor de Deus. É isso. É isso. Pelo amor de Deus. Eu acho que uma das coisas que eu busco é somente lá no nosso território, onde a gente mora, que a parada lá é bem difícil, bem difícil. Minha mãe é professora no município, meu pai também. E minha mãe dá aula próximo à minha casa, 3 pontes ali, perto da Antártida e tal. E, cara, a realidade que a gente vive ali, que a galera vive ali, é uma realidade até que, pra mim, até pior do que na favela, por exemplo, na Zona Norte. Porque tem os mesmos problemas, sendo que lá os problemas ninguém vê. É até uma questão que eu tô pensando por causa disso, que é onde a cidade não vê. São coisas já acontecem, a gente tá dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas se você falar pra alguém assim, ó, em Uaíba, chega ali na rua ali, quem já quer pagar, fala ali, em Uaíba, ninguém sabe onde é, pô, tá ligado? Então, é difícil, pô. Tem criança na escola da minha mãe que nunca foi à praia, entendeu? É um lance que... E a praia não é longe de lá, você parando pra pensar. Então, uma das coisas que eu busco, e eu sei que é um caminho difícil, eu sei que, porra, eu vou morrer, a situação vai amenizar, eu tento amenizar, a questão é justamente amenizar a situação e buscar uma solução para o futuro, porque eu sei que não vai resolver o problema enquanto eu tô vivo, entendeu? Da gente poder entender que as soluções dos problemas estão com a gente mesmo, sempre estiveram. Eu tava catando a cerola com meu irmão, a gente escutando samba. Aí tava tocando a 8ª Cor, que ele fala do amor que ele tem e faz várias metáforas pra falar do Escala da Vila, fala várias metáforas pra falar daquele amor, né? E ele fala que é ter na mão fruta do pé no fundo de quintal. Eu falei, porra, mano, esse nome é ótimo, porque faz total sentido. Da questão, aqui tem várias árvores, tem a questão daquela árvore que é importante pra minha família, a mangueira, e era a maior árvore que tinha no quintal, infelizmente ela morreu, a mangueira tinha 100 anos, aí ela morreu, era novinho, aí a gente plantou outra, e essa também deu uma praga, morreu, agora é um pé de cacau que tem no lugar dela. E essa questão toda, né, de realmente nós sermos os frutos daquele quintal, daquela árvore, de tudo isso. Então ficou esse nome, fruta do pé. Fruta do pé. Então, aí tem o lance do trabalho do fruta do pé, que é justamente o trabalho da minha vida mesmo, é o que eu realmente escolhi fazer e vou seguir. Tem outros trabalhos, tem o Samba Fulô, outros sambas que eu produzo, o Samba da Pedra, que é na Pedra de Guaratiba, outro lugar que carece muito de ter um espaço de lazer, de conhecimento tudo isso. Eu também dou aula de percussão lá, na Escola de Arte no Ceadraca. E tem o grupo, o meu trabalho mesmo, que seria o trabalho mais comercial, que a gente quiser contratar. Grupo Coletivo. Já bota aí, já divulga. É o momento de divulgar o Instagram, os contatos. Isso aí, o Instagram tem @sambafulô, @projeto Fruta do Pé. Vai ficar aparecendo aqui no vídeo. Você tá falando, vai aparecer o @projeto Fruta do Pé, que o início era um projeto, agora já tá concretizado, mas eu não mudei ainda, né? Que agora é o Centro de Cultura Negra Fruta do Pé. E o grupo, @grupo Colete Curto. Colete Curto justamente porque eu sou imperiano, tio L e Campurino, eu coloquei, grupo Colete Curto. É um trabalho meu, do meu irmão e do Lucas Preto, que a gente também compõe. É um trabalho pra gente colocar os nossos sambas na pista e poder estar pegando os eventos, trabalhando, ganhando dinheiro com samba, né? É isso. Necessário. A gente tem várias coisas em comum, inclusive fazer trabalho no boteco, né? Eu produzo samba lá às segunda-feiras, chamado Projeto Orim Bucan, nome dado pelo grande Ney Lopes, que significa Canção Abençoada. E a gente conseguiu reunir uma turma por Carlinhos Sete Corza, Márcio Vanderlei, Nene Brau, Jorge André, Marcelinho Moreira. E o Wakanda tá pra voltar em dezembro. Pra voltar depois de... Maneiro. A gente tava montando aniversário de 2 anos, veio a pandemia, estamos desde esse tempo
parados, e agora a gente vai voltar às visitas guiadas, talvez em janeiro. Ó, isso vocês só sabem aqui, gente. O Papo na Laje, é né? novidade. Fofoca, Primeira... isso aí. Olha aí, é fofoca, hein? Olha aí. E ano que vem, talvez em fevereiro, eu lanço um livro com o Rodrigo França, organização nossa. E é isso aí, tá vindo um livro com a Catiúcia sobre amor. Delícia. Um diálogo entre mim e ela, e tem... Acho que é isso aí. É isso. É isso aí, tô escrevendo livro, tô roteirizando, tô pensando em vários outros projetos e tal. A gente tá trabalhando. Tá sonhando, trabalhando, fazendo acontecer a parada. Junto, né? Sonho que se sonha junto. É aquele ditado. Se realiza e vai longe, né, Tati? Tá indo. Como a gente não tem poder econômico, poder político, mas a gente tem nosso povo, né? E aí quando a gente se reúne, compadre, não tem como. Ó. Até nesse território lascado, né? Eu fico imaginando isso. Quando se pergunta onde está o povo que criou a pirâmide? É o povo que está sobrevivendo no inferno e conseguindo fazer MPB, bossa nova, jazz, soul, jogar funk, futebol, samba, sabe? Pintura, arte. No inferno, mano. A gente criou isso no inferno, dentro de um navio. A gente conseguiu produzir beleza. A gente olha pra cartola e fala assim, mano, esse cara tá lavando o carro, tá ligado? Depois de ser cartola, foi lavar carro. E como dali, daquela violência, daquela carência toda, sai tanta beleza, né? Só quem pode fazer isso é Deus. E é isso que somos divindade, sabe? Somos realezas. Em qualquer lugar que botar a gente vai fazer bonito, né? Agora, tá na hora da gente também ter todas as benesses. A gente tem que acessar. Todos os contextos. A gente tem que acessar esses lugares, a gente já tá... Quando a gente tem, a gente cria pirâmide, né? É isso. O pessoal não gosta de tirar selfie da pirâmide? Exatamente, que a gente cria. A gente tem criado na dificuldade, a gente quer criar nas benesses também, né? Eu acho que é esse lugar. E eu acho que a gente finda bem, assim. Eu acho que prospectando e sonhando e desejando e retomada, assim. Eu queria agradecer imensamente a troca, aprendi muito com vocês. Obrigada, Jonathan, pelo seu sim. Obrigada, Bené, pelo seu sim, por ter aceitado estar aqui com a gente nesse Papo da Laje. E agradecer mais uma vez, muito obrigada. Agradecer as pessoas que estão aqui, ó, por trás das câmeras, porque eu acho que isso não se realiza de modo solitário. Isso é uma síntese do que a gente faz. A gente não faz nada sozinho, é só no coletivo. Então, agradecer mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Axé, saúde pra nós. Agradeço toda a equipe. Obrigada, gente. Beijo grande, se cuidem. Se cuidem. Tudo nosso, nada deles, vambora. Esquece. É isso. Valeu. Corta. Foi muito. Que isso. Só tirar uma foto de vocês sentados ali, a gente tá finalzinho.